Olá, estamos de volta com mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rosana Dúlios e hoje vamos ouvir uma médica psiquiatra. Ela tem diversas especializações em autismo, ela tem pós em ABA, psiquiatria infantil. Ela está dentro do espectro autista e ela também é mãe atípica. Vamos ouvir a história de Larissa Pacheco Garcia. Tudo bem. Tudo bom, Larissa? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz, assim. Eu digo que eu venho sempre tentando mesclar, né? Então, eu trago um profissional da área que atende autistas, eu trago pessoas autistas, eu trago mães atípicas e vou mesclando. Hoje a gente vai conseguir... A gente estava brincando que hoje veio o combo. Hoje temos os três num só. Né? Então, acho que temos bastante a conversar. Para começar, então, né? Tu começando, como tudo surgiu na tua vida, eu queria saber como é que foi a questão de começar, como que o autismo entra na tua vida. Como é que ele entrou na minha história? Bom, o autismo entrou na minha história de surpresa. Eu acho que isso acontece na vida da maioria das mães, né? Eu trabalhava com transtornos de humor resistente. Vida construída nesse sentido, e ok, vamos planejar o primeiro filho. E aí o primeiro filho tinha algumas características diferentes. E história clássica, né? Tu já era médica? Já estava na psiquiatria. E aí 1 ano e meio de mãe louca, né? Tipo de, o que tem? Tem algo diferente? Não tem nada, é normal, não é, né? Procura por vários médicos, e aí veio o diagnóstico do meu primeiro. O diagnóstico dele veio, comecei a estudar muito, e aí comecei a estudar. Mudei. Porque na faculdade mesmo não se fala muito de autismo. Isso né? É uma questão que a gente traz muito, assim. Que hoje eu brinco que tem campanhas, né? E que até com colegas de outras áreas a gente tem organizado cursos para que possa ser oferecido para as faculdades. Porque nas faculdades a gente não chega a ter, nem na psicologia, e posso falar pela psico por causa de amigos que estão nas áreas, assim. Mas na medicina, a gente não chega a ter, nos melhores locais, se estipula que não tem 50 horas. Se eu for falar, eu fiz em instituição federal no país, eu não tive 10 horas de contato. Na faculdade, nem no programa de residência. Autismo em adulto, então, em mulheres, né? Nem... sei lá se existia, né? Não sei se eles sabiam da existência, assim. Então, veio o diagnóstico do meu filho e comecei a estudar a área. E comecei a achar que talvez eu tivesse com algumas características. Veio meu segundo filho com todos os fatores de risco. Nasceu prematuro e com várias características logo, assim. E aí veio o meu diagnóstico. Sim. Mas aí já veio aquele diagnóstico de, tipo, como não tinha sido diagnosticado antes, porque era óbvio. Era um ser que nunca deixou de ter ponta de pé. Que sempre foi tímido. Que sempre esteve na escola como ser de canto que estava viajando. Que, por sorte, era o ser da turma que dava cola, que era inteligentezinho, que servia para fazer o trabalho dos outros, né? Mas que sempre foi o ser que não tinha dificuldade de vincular, que tinha tido hiperlexia, né? Tinha aprendido a ler precocemente, que tinha uns interesses diferentes. Tipo, numa família de gaúchos, era interessado por ecologia, ficava super defendendo animais, que era vegetariano, mas não era vegetariano e todo mundo achava que era algum tipo de evolução na família. Seletiva, eu não aguento a textura de carne. Enfim. Já havia uma seletividade alimentar. Absoluta, assim, né? Tipo, de sentir em outros alimentos, por mais que a família escondesse no meio, misturasse, e não tolerar aquela textura. Então, já tinha todas as características montadas. E aí eu comecei a conhecer outros adultos
também da área da saúde que estão no espectro e trabalham com. E aí foi um fenômeno fantástico, assim, né? Que aí foi o encontrar o seu mundo trabalhando com. Então, aí foi aquele momento em que a vida teve uma virada de chave, né? Em que o caminho mudou, assim. E quantos anos tu tinha nessa situação? E faz muito pouco. Que o Lu nasceu e começou a desconfiança e começou os estudos até fechar. O Lu tá com 6 anos. Né? Então faz muito pouco, assim. A intensidade é uma história, né? Mas o tempo, diagnóstico bem tardio. Sim. E aí, enfim, aí tu começou a estudar para então te capacitar, atender pessoas especialmente adultos, na época, não. Porque não era... Trabalhava com adultos. Depois fui fazer psiquiatria da infância. Mas trabalhava com adultos. Comecei... E me chamou muita atenção que adultos, eles não existiam no espectro. Não existia espaço para buscar atendimento. Não tinha esse olhar para adultos. Tinha muito poucos espaços. Dependendo da área da saúde, a gente nem encontrava. Tem algumas áreas que a gente ainda tem uma listinha de quem no país atende. E aí comecei muito ali, um movimento, assim, né? De ter... Até hoje a gente tem rede que atende o país todo, né? De profissionais que atendem adultos. E aí começou os estudos, especializações focadas em atendimento em adultos, enfim, até migrar para a infância. Sim. Mas foi... E o migrar para a infância foi um movimento de família trazer o filho, assim. Só dá uma olhadinha, olha junto, porque você sabe como é, né? Você entende o sofrimento, porque você também tem como, né? E hoje em dia tem 3 pequenos que estão dentro de características do universo atípico, né? Tanto que eu brinco que em casa, assim, a casa está dividida nesse momento, assim, né? A gente tem um percentual que está um pouquinho mais tendendo para atípicos, né? Entre típicos e atípicos, a casa está sofreu uma remodelagem ao longo do tempo, assim, né? Porque ela comunica em 2 linguagens, assim. Sim. E o que tu percebeu, assim, de mudanças contigo, com a tua relação com o mundo, com a tua relação com as pessoas, com a família, após o teu diagnóstico? Após o meu. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e que muita gente passa. Também eu converso com o paciente logo após o diagnóstico, né? Logo após o diagnóstico, em geral, você tem um momento... Bom, primeiro tem um momento que surge a síndrome do impostor, né? Que a gente diz, tá, mas não é tanto assim. Tá, mas daqui a pouco isso é só mais um personagem. Né? Eu já executei tantos personagens no mundo para tentar me adaptar, esse é só mais um. E depois vem a fase do... Nossa, o que teria sido minha vida se eu soubesse antes? Então, teve todas essas fases. A fase de luto, eu acho que... Essa eu escondi por um tempo, eu fui vivenciando aos pouquinhos, porque ela doeu, assim, escondidinha, sem contar para ninguém. Então, vivi uma fase dolorosa de como é que teria sido se fosse antes. Depois de um tempo, já com o grupo trabalhando no espectro, enfim, aí teve uma fase de, tá, ok, agora eu conheço esse funcionamento. Então, agora eu não preciso mais ficar mascarando muitas coisas. Mascarar é para alguns cantos. Que eu brinco com as gurias que é verdade, a gente fica mais autista, né? Fica, né? Fica. Porque a gente só vai brincar de ser típico se precisar muito. Tanto que eu brinco que, atendendo os autistas, vocês não vão ver meus olhos fixos. Vocês vão ver... Não, porque o meu olhar é intermitente. E a gente percebe que depois do diagnóstico, isso é uma coisa legal de conversar com os pacientes, tem um período difícil, que é o período de encarar esses movimentos, né, do que poderia ter sido, do se perdoar por algumas adaptações que a gente fez que foram tentativas de encarar um mundo mais organizado para típicos. Depois de tudo isso, tem um movimento de aceitação, tem um movimento de entender o que eram algumas características, né, e tem um movimento de respeitar a si, assim,
em alguns pontos, que é fantástico, assim, né? Que aí a gente pode começar a existir e defender. Né? Uma coisa que para mim foi muito estranha foi quando eu descobri, por exemplo, que barulho de ar-condicionado sobrecarregava. Eu nunca entendi o que era gerador de ansiedade. Psiquiatria, né? Dentro da área. Eu nunca entendi o que eu tinha que gerava ansiedade em alguns espaços. Então eu não tinha como respeitar isso. Era um detalhezinho, assim. Mas eu não tinha como respeitar. Parecia alguma coisa que eu não tinha técnica. Que não tinha alcance, que não tinha remédio, que não tinha, né? Tipo, uma coisa maluca para além da minha compreensão, assim. E aí isso ganhou nome. Ah, tá, eu estou sobrecarregando porque eu estou próximo a barulhos de sopro. Eu posso trabalhar isso e pode ter uma melhora. E tá tudo bem se eu pedir para as pessoas para mim sentar mais em outro canto, para mim botar um abafador, para mim desligar, para mim, sei lá. E dá para ficar em paz. Nossa, fantástico. Pequenas coisas. Mas essas pequenas são fenomenais. Porque tem um nome e porque tá tudo bem. Tá tudo bem é diferente de ser uma incógnita que te angustia indefinidamente, que não sabe o que fazer e que parece que é só você, assim, no universo, assim. Então foi muito legal. E muito libertador. Então, às vezes eu brinco com as pacientes, o primeiro ano vai ser difícil e vai ter muita terapia. Né? Depois vem um período de autorrespeito e liberdade, assim, que não se conhece, assim, né? Que talvez seja a primeira vez que vai ver. Sim, porque eu acho que a gente vive numa era que se fala muito de autoconhecimento, né? É coach, é todo mundo falando sobre a importância do autoconhecimento. E eu acho que é justamente isso, né? É se conhecer, é saber entender seus limites, aprender a respeitar os seus limites. Eu acho que o diagnóstico, ele traz isso tudo, né? Sobre limites que você estava falando, eu acho que esse é um ponto super complexo. Né? Porque o aceitar limite... E aí vem um outro, né? O diagnóstico tardio. Aceitar limite é aceitar que talvez a gente não corresponda à demanda da forma que o mundo típico espera. Talvez, por exemplo, eu tenha que mudar a minha agenda porque eu fiz uma sobrecarga que um típico não faria. E talvez naquele dia eu tenha que reorganizar coisas. Porque eu não vou dar conta. Como é que era antes? Antes eu tentaria e iria até esgotar e ter um burnout que eu acharia que era um episódio depressivo. Que nunca se resolveria. Então, né? Aqueles seres humanos que as pacientes também brincam muito, assim. Que, tipo, são intratáveis. Nada resolve. Aí, hoje, eu sei que vai ter um momento em que vai ter que mudar. E aí vai lidar com a rigidez que tem, né? Ter que mudar e ter que abrir esse espaço. Mas que vai ter que mudar porque tem um cansaço que, se eu não respeitar, vai gerar um esgotamento. E como é que eu negociar isso, né? Demanda de um universo típico, como é que eu negocio, como é que explico? Isso conversando com colegas, conversando com os pacientes, esse é um trabalho bem longo, assim. Né? De como é que negocia os meus limites com os limites do mundo. Tá, todo mundo tem esse trabalho. Mas é um pouquinho diferente, porque é uma negociação com os limites de um mundo que é menos acessível para atípicos. Né? Que aí a gente pode falar um pouco do que seria deficiência, né? Porque se olhar a deficiência como a interação entre o funcionamento daquele indivíduo e o acesso que o mundo oferece, aí ela aparece, assim, né? Sim. E acho que... E aí vem uma importância grande de a gente... Justamente, a legislação toda já está consolidada que o autismo é uma deficiência, mas a gente ainda lida muitas barreiras, né? Que é uma coisa que está super em voga hoje, né? Eu já tive casos, assim, de mães que me comentaram que estacionaram um carro numa vaga onde tinha um desenho, tipo, de um cadeirante, que supostamente era ali o símbolo da deficiência, e aí, quando saiu do carro, teve que ouvir, né? Onde está o cadeirante? Tá, e aí? Cadê a cadeira de rodas?
Porque o universo, a sociedade, na verdade, não o universo, ainda não sabe exatamente que o autismo é uma deficiência, que existe ali uma dificuldade, né? Daí tem um movimento bem legal que tem da mídia, né? Tem um movimento bem legal surgindo, de explicar o cordão girassol. Isso. A gente fala bastante aqui sobre isso. Eu reiteradamente falo, porque ontem ainda eu estava vendo uma mãe atípica contando que foi no shopping com seu filho e ele foi no banheiro sozinho, ele já é adolescente. E aí ele estava usando o colar e aí quando ela voltou, ela queria ir no banheiro e aí alguém disse, tu quer que eu dê uma olhadinha nele? Tipo assim, ela não sabia como agir ali na hora. E aí ela disse, olha a importância do colar. Tipo, a pessoa viu que ele era autista, então uma pessoa se ofereceu para ajudar. E isso tem que ficar, né? Porque o cadeirante todo mundo vê, né? Então, já desperta essa sensação. E o autista, ou as outras síndromes ocultas, né? Não tá, ninguém vê. E aí, muitas vezes, sofre esse tipo de preconceito, né? E talvez o colar seja um dos primeiros movimentos de explicar que ali tem algo diferente que precisa ser cuidado, né? Pensando em como está em termos de mídia, a gente está tendo muita busca por diagnóstico agora. Isso aparece muito em consultório por movimentos de mídia, né? Antes vinham muito familiares porque o filho foi diagnosticado. Né? O movimento clássico, eu caí nesse. Hoje tem vindo muitos jovens, porque eles estão se reconhecendo. E eu acho fantástico, porque olha a oportunidade, né? Olha o que é tu poder planejar. Então, minha vida vai por aqui. Então, quando eu for ter filhos, eu vou ter que pensar nisso. Então, se ele precisar de terapias, eu me organizo dessa forma. Então, né? Sim. Aquelas oportunidades que o diagnóstico mais tardio. Sim, oportunidades que, por exemplo, tu não teve, porque tu não teve esse diagnóstico quando jovem. Teria sido menos no susto. Não, mas eu acho Teria sido mais organizado. Isso, exato. Então, a mídia tá tendo um papel fenomenal, assim. Hoje se fala muito de autismo, né? Antigamente era algo que não era falado e hoje em dia... E desse autismo que tá no mundo, assim, né? Que tá caminhando no mundo, que trabalha do lado, assim, né? Que é o quietinho, o estranho que tá do lado, assim. Isso. Muitas pessoas... Eu tive já pessoas que me mandaram mensagem, assim, no direct, no Instagram, que se reconheceram em sinais e que foram atrás de alguma avaliação, vendo aqui os episódios. Então, eu acho que é esse o caminho, né? A gente falar sobre a mídia, abordar a questão. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento também, ele tá muito mais fácil, né? Hoje em dia, a pessoa abre o celular e pode ver um episódio como esse. E pode se identificar e pode se perceber de alguma forma. Antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha TV aberta, todo mundo assistia a mesma novela, não tinha essa capacidade de ver tantas coisas diferentes, né, como a gente tem hoje. Então, de fato, hoje é muito mais fácil abordar essa questão, assim, e saber que mais pessoas podem assistir. E pensa que o autismo nível 1, como a gente conhece agora, ele está descrito a partir de 94. Descrito no DSM, o que a gente conhece. Vamos lá. E o DSM foi escrito a partir de estudos em meninos. Infância de homens. Né? Em mulheres, a gente ainda tem pouco material de avaliação em português. A gente está num universo super novo que a gente está abraçando ainda, né? Juntos, assim. Acho uma jornada super bonita. E nisso eu admiro movimentos que nem o que está aqui, assim, né? De trazendo informação, de caminhando, assim, a gente sabe, eu não sou da área da saúde, né? Eu sou advogada, mas converso com muitos profissionais da área da saúde, então eu acabo, né, sabendo alguma coisinha. Eu brinco que daqui a pouco eu vou dar diagnóstico. E aí, eu sempre escutei muito falar sobre o mascaramento da mulher. Eu queria que tu falasse um pouquinho como que tu percebia o teu movimento de mascaramento,
Como que tu percebe esse movimento nas tuas pacientes, enfim, nas mulheres com quem tu trabalha? O que tu pode nos dizer sobre isso? Para mulheres, mascaramento ele existe não só no autismo, o TDAH também apresenta. A gente tem índices de mascaramentos. Por exemplo, tem um teste, o CAT-Q, que ele está sendo validado no Brasil, que ele estuda o índice de mascaramento em cada indivíduo. E ele tem padrões pratípicos, padrões conforme gênero. Então, enfim, tem um universo de seres mascarando características, assim. Mas em mulheres no autismo ele é bem alto. Porque mulheres aprendem um pouco mais do que elas precisariam fazer para serem aceitáveis naquele espaço, assim. Para mim, eu lembro muito... Agora a imagem foi o caos. Eu lembro muito de estar... Eu venho de uma família onde a mãe era psicóloga. Só, né? Eu lembro de 4 anos estar em um cenário de terapia porque suspeitavam que eu era altas habilidades, superdotação. E que depois a família desistiu porque deu problema na escola por causa de bullying. Né? Então não era legal, melhor esquecer a ideia. E por causa de outras coisas que aconteceram na família. Mas eu lembro da terapeuta me comentando assim, tem algumas partes nossas que a gente deixa escondido num baú. E eu entendi aquilo, sei lá, de uma forma literal, né? Bem como eu posso esperar que uma autista entenda. Eu só não botei num baú caixinha mesmo, porque eu não tinha, talvez. Mas eu entendi de uma forma, assim, tem coisas que a gente esconde. E na infância, eu falar de ecologia, eu brinco que eu era Lisa Simpson. Eu escrevia cartinhas sobre proteger o meio ambiente e distribuía no correio para os vizinhos, para etc. E eu comecei a esconder. Esconda características que são diferentes. Literal, assim. Esconda características que são diferentes. Tem algumas coisas nossas que a gente esconde. Para muitas pessoas, não, esse movimento é um pouco menos perceptível do que essa narrativa que eu fiz agora, assim. Agora, desse momento da infância para frente, na adolescência, eu lembro que tem um ponto em que eu não faço ideia de que era característica minha. E isso é uma coisa que os pacientes trazem muito. O mascaramento para mulheres, ele é muito alto dentro do espectro. E normalmente quando a gente faz o diagnóstico tardio, começa o trabalho em terapia, a gente tem todo um trabalho de se encontrar de novo. Porque a gente desconfia até que a nossa característica no espectro seja mais uma característica que a gente está mascarando, ou que a gente está assimilando, ou que a gente está imitando, ou que a gente está... Né? Tem várias formas de mascaramento. Então a gente tem todo um trabalho de se reconhecer. Porque o mascaramento, fora toda a exaustão que dá, o mascaramento tem um gasto absurdo de energia. Isso é uma característica também no espectro. A gente vive muito mais cansado. Tá no espectro é estar mais exausto. Mas fora o cansaço que dá, o mascaramento também... Ele chega a ser tão intenso que é comum, uma hora, não ter bem noção, mas de si, assim. E ter que reconstruir. Do que tu faz? Porque é teu ou porque os outros fazem e tu quer copiar? E o mascaramento em mulheres no espectro, ele começa muito cedo. Muito, muito cedo. Tanto que tem muito menos diagnóstico em meninas do que em meninos, né? Eu vejo lá no escritório, é 4x1. Tipo, pelo menos o que me procuram lá nos estudos, é 4x1. Quando a gente começa a olhar características do espectro feminino e começa a corrigir, o índice de mascaramento é 1,5/1. Então, quando a gente faz os ajustes, 4/1 não tá nem perto, assim. Não. Mas que meninas mascaram muito mais. Meninas têm outras características. Tipo, vão ter menos estereotipias. Eu até que tenho bastante. Né? Mas meninas vão ter menos estereotipias. E as meninas, elas vão ter hiperfocos que são mais aceitáveis.
Normalmente elas teriam mais hiperfoco em bandas, em alguma coisa que está ok, né? Dentro da sociedade. Elas têm essa capacidade de se enquadrar um pouco mais. E aí os diagnósticos não surgem, assim. Então, fora o estudo ter sido feito em homens, ainda tem essa habilidade de se mascarar, assim. Então tem aquele grande reencontro que tem que acontecer em algum momento, né? Reencontro de uma mulher consigo mesma, assim. Acho que esse é um trabalho à frente. E eu imagino, aqui, nunca li nada sobre isso, é um pensamento que eu fiz. Eu imagino que isso cause nessas mulheres até uma insegurança de lidar com o próximo, porque eu acho que quando tu não sabe direito quem tu é, o que tu quer, eu acho que isso deve gerar muita insegurança, né? E vamos lá, né? Aí a gente tem índices de ansiedade, de depressão altíssimos no espectro. A gente tem índices de suicídio bem maiores no espectro. E a gente pode se perguntar o quanto disso é por eu não poder ser eu mesma. E sim, eu acho que faz muito sentido isso. Então, acho que esse é um dos pontos, assim. Os índices de depressão e de ansiedade são bem maiores em mulheres no espectro do que em outros. Porque eu acho que os homens, eles se permitem ser quem eles são, né? Eles se mostram, eles não estão tão preocupados, talvez, com essa aprovação da sociedade. Em comparação com mulheres, sim. De ser igual, E eu vejo exatamente isso, assim. As mulheres, elas fazem um esforço tão forte para não mostrar que isso acaba esgotando elas de uma maneira muito forte, assim. Então, quando pergunta como é que era pra mim, por exemplo, o mascaramento, como é que foi? Pra mim foi muito doído, porque tem uma lacuna, assim. Eu brinco, tem a Lisa Simpson, tem a guriazinha que gostava de ecologia, etc. Tem uma lacuna. E aí tem um ser que depois se deu conta que tem alguém que ficou lá atrás, que tinha umas características que teve que reencontrar, assim. Né? Porque essas características, elas estavam por ali. Claro. Elas só E isso ficaram tudo, guardadas na caixinha. Isso tudo tu vem conseguindo fazer esse resgate com terapia. Esse resgate... Nossa, esse resgate tem sido feito de um universo, de muitas formas, né? Porque esse resgate, ele é feito com os filhos. Esse resgate, ele é feito no trabalho com os colegas. Esse resgate, ele é feito... E aí que tá. Esse resgate, ele é feito com contato com outros autistas, adultos. Sim. Esse resgate, ele é... aí que tá, eu tava pensando, porque para pacientes, sempre vou dizer que precisa se empoderar, assim, de um grupo bom de autistas. Né? A gente precisa estar com uma tribo nossa, assim. Porque depois tem um processo de reconhecimento em terapia, tem um processo de aprender a lidar com as crises, tem um processo de aprender a ver características suas, tem um processo de entender quando que mascaramento vale a pena, se é que vale, não, o que precisa, como é que se lida com isso. Mas o grupo nessas horas, parece estranho falar o grupo, né? Mas o grupo parece estranho porque a gente é seres mais quietinhos, muitos pelo menos, dentro do espectro, não todos, são mais quietinhos, mais isolados. Mas o grupo nessas horas tem um poder fantástico, assim. Poder de lembrar de que pertence eu acho que ele ao espaço, assim. Traz essa visão do pertencimento, né? E que outras pessoas têm características e que outras pessoas partilham naquele momento e que outras desenvolveram estratégias. E até de poder perguntar, assim, né? E de poder identificar como é que é tal sofrimento para ti. É parecido? Coisa curiosa, no autismo, 50% dos autistas são alexitímicos, né? Quer dizer, tem dificuldade de identificar sensações internas. Isso é uma bagunça. Uma bagunça desde, por exemplo, interocepção. Por exemplo, frio, eu identifico muito mal. Dor, sei lá. Dor, eu já quebrei o pé sem me dar conta. Caindo uma ilha. Sede. Mas também raiva. Mesmo tendo estudado, raiva demorou muito para identificar que raiva era raiva. Então, tem
50% dos autistas vão ter dificuldade em identificar sensações internas assim. Desde corpóreas até emoções. E às vezes a gente pode trocar no grupo. Como é que você sente quando sente frio? Como é que você sente quando está triste? Como é que você sente quando está começando a sobrecarregar? Sobrecarga é um universo. Como é que você sente quando... E nisso o grupo ajuda absurdamente, assim, ajuda muito. Então, tem esse espaço, assim, né? O grupo é um colo, é um grande colo. Eu acho que... Eu vejo assim, na verdade, eu acho que o grupo, ele ajuda em muitas situações, né? A gente vê, assim, o movimento das mães atípicas. O quanto elas se reúnem em grupos, né? Grupos de WhatsApp aí, eu acho que não teria como se imaginar quantos tem. Pensa o que é o poder que a comunidade autista está tendo até nesse momento, né? Com relação a leis, a conquista de direitos, a É uma batalha. comunidade que sabe que tem que lutar, né? E aí se unem e aí... E funciona. A gente viu há pouco agora, eles estavam querendo tirar o BPC para autista 1. E aí foi feito todo um movimento da comunidade autista. E aí não passou. Ia passar e não passou. Porque justamente tem esse... Mas eu acho que é justamente pela necessidade do grupo, né? Porque para uma pessoa atípica, ainda que a gente possa... mostrar empatia, a gente quer ajudar, a gente não sente a mesma dor, a gente não vive a mesma dor. E eu acho que só dá para se ajudar mesmo quando alguém diz, eu sinto isso também, né? É diferente, querendo ou não, é diferente quando alguém me diz, sabe como é que é quando a gente vai no mercado, né? Sim, óbvio. O mercado é um exemplo clássico de sobrecarga, tá? O mercado tem barulho e aquele rádio do mercado, aquele som que tem, distorce, né? Às vezes tem um som e tem um barulhinho, às vezes o barulho troca e é um barulho esquisito. O mercado tem um monte de gente andando em desordem. O mercado tem um monte de luz. O mercado tem um monte de cor. O mercado... As coisas mudam de lugar. Os preços mudam. Agora os preços mudam direto, né? O mercado, ele é um espaço cotidiano que não é organizadinho, não é organizadinho, vamos lá, né? Vamos considerar rigidez, né? E ele é cheio de estímulos. Então, várias vezes a gente está falando, é que nem no mercado. Que nem no mercado, dentro do universo típico, pode ser assim, dentro da corrida é um pouco chato. Dentro do universo atípico pode ser uma tortura. Pega quem tem transtorno de processamento sensorial, ele vai ver assim, que nem no mercado. Então, vai ver alguns crispando, assim. Né? E aquilo aí é difícil, assim. E é legal isso, de conhecer outras pessoas que entendem, que esse desconforto ressoa, assim. Não porque é legal que a outra pessoa tenha esse desconforto. Claro, mas porque tu consegue sentir que tem mais gente como tu, né? Porque se constrói estratégias a partir dali. Tipo, olha, eu sinto isso, mas nessas horas a gente faz assim, ó. Né? Eu sinto isso, mas eu conheço um profissional que faz um treinamento. Eu sinto isso, mas olha só. A gente pode... Né? Sinto isso, mas a gente está batalhando por um grupo que consiga... Né? E o eu sinto também é diferente do eu estudei. O eu sinto também, ou eu brinco com os pacientes às vezes que vou ligar a bola de cristal. Não. A bola de cristal é assim, eu vou adivinhar, tá? Eu vou contar como é que é. E brincando assim, né? Porque às vezes eu tô brincando com eles de, sei lá, por exemplo, misofonia, né? O incômodo com pequenos barulhos. E aí tô contando do desconforto. Que eu brinco com eles de como é que é o desconforto, assim, de contar. E eles olham e dizem, E aquele é do tipo, nossa, né? Você também, assim. E o você também não é legal porque eu também. O você também é legal porque isso existe.
Sim, não sou um estranho. Então, não, É. então isso existe. Então não é eu. Então não é você. Isso existe, isso se chama misofonia. Misofonia é assim, ó. E quando acontece, a gente age por aqui. A gente tem essas estratégias. E eu acho isso o máximo, assim, né? É um máximo que tem uma parte do mundo que até então a gente conhecia muito pouco, que o funcionamento neurobiológico é outro e que compartilha características em comum, embora tenha muito para estudar ainda nesse meio, né? Mas que tem características em comum e que pode se ajudar, assim, né? E que tem um espaço onde tem coisas para se conquistar em termos de respeito, de cuidado, mas que está surgindo, né? Que está aparecendo agora, né? E que agora está tendo chance de ser cuidado mesmo. Sim, eu acho que o conhecimento vai trazer isso, né? Essa possibilidade de uma melhora, né? De se promoverem talvez lugares mais... Então se perguntam assim, por exemplo, se autismo está em moda. Não acho que esteja em moda. Eu acho que agora a gente começou a perceber, né? Vai ter alguns erros, para mais, para menos. Por exemplo, o principal diagnóstico diferencial está com um neurotípico autista, né? Porque às vezes tem algumas características, mas não quer dizer que pertence ao espectro. Ok. Mas é que agora a gente começou a perceber a existência de algumas nuances. Tipo as nuances do espectro feminino. As nuances do autismo nível 1 de diagnóstico tardio. Agora a gente começou a perceber. Então não é um tá em moda. A gente estava cego para características que agora a gente está percebendo. Então agora a gente tem que resgatar décadas, né? Sim. E aí parece um boom, assim, parece que, nossa, assim, quanta gente está brotando por tudo. Mas é um movimento bonito de acompanhar, porque eu imagino que pode surgir um espaço de respeito aí. Sim, com certeza. Eu enxergo dessa forma. De construção, assim. Eu trouxe aqui uma autista que foi também diagnosticada aos 41 anos. E ela contava aqui para nós que ela chegou a tomar 9 remédios para depressão. E ela tomava os remédios e ela não melhorava. E ela disse que isso causava um estranhamento, porque as pessoas com depressão, quando tomam determinados remédios, apresentam alguma melhora. E ela não melhorava de nenhuma forma. E aí ela chegou a ter internação, tudo sempre tratada como depressiva. E aí, aos 41 anos, então, ela recebeu o diagnóstico de autismo. E ela hoje não toma mais medicação. Ela conseguiu entender, compreender seu mundo, e hoje ela vive muito melhor. Do clássico de, né, a gente tem a sensação de não se encaixar, né? Mas isso é que estava contando de muitas medicações e um histórico amplo, em termos psiquiátricos, em mulheres no espectro. É muito, muito, muito comum. Então, é comum que mulheres cheguem ao consultório, já tenham sido diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno de humor bipolar, transtorno de personalidade border, eventualmente com algumas internações. Muitas vezes é em torno de 80%, com ideação suicida. E o grande detalhe, elas não responderam ao tratamento. Então tem aquela dor de ser o ser que não respondeu. E uma preocupação grande que a gente tem é que, eventualmente, elas sentiram que na terapia elas não obtiveram resposta também. Então tem aquela dor de tem algo que não me alcançou. Isso é um alerta para a gente enquanto profissional também, né? Como é que a gente às vezes fica com o paciente por uma década e ele sente que ele não foi alcançado? Que doído isso, assim, né? Tipo, ou que a gente conduziu por um lado e ele não se sentiu abraçado ali, assim. Mas isso acontece de tal forma com mulheres que tem o NICE,
revisou recentemente uma diretriz de avaliação em mulheres. E um dos pontos bem legais que eles discutiram é que eles já consideram que se a mulher apresentar alguma característica que sugere que seja atípica, já seja conduzida toda a avaliação nesse sentido. Então, que uma primeira pergunta seja: eu estou frente a uma mulher típica ou atípica? Para já começar a limpar esse campo, assim. Mas aí a gente está falando, por exemplo, de muitas mulheres que vão para um psicólogo que não entende nada de autismo, psiquiatras que talvez não entendam de autismo, e aí como fazer para esses profissionais também terem capacidade, porque a Isabel, que esteve aqui conosco, ela foi o primeiro psiquiatra que ela falou, ele disse, nossa, tu está procurando coisa onde não tem. Quando ela disse, ela teve uma história que ela era professora e ela entrou um menininho autista na sala de aula. E ela disse, eu vou estudar sobre o autismo para poder ajudar essa criança e atender ele como professora dele em sala de aula. E ela disse que quando foi estudar o autismo, ela começou a se reconhecer ali. E aí, o primeiro profissional que ela procurou... Ele desqualificou. Desqualificou e disse que ela estava louca, que não tinha nada a ver. E aí, ela não se deu por satisfeita e foi em busca de outros profissionais. Mas tem muita gente que para nessa primeira pessoa ali. E agora, então, eu vejo, e não sei se está havendo um movimento nesse sentido, de qualificar os psicólogos e os psiquiatras, porque eu acho que são as primeiras pessoas que são procuradas. A gente está com alguns projetos. Tem alguns colegas da psicologia que estão fazendo capacitação para psicólogos. Acho fantástico, mas ainda é pouco. Tem alguns projetos de formação para médicos e para profissionais da saúde. E tem uma campanha enorme para que isso entre nas residências e nas faculdades. Batalhas ainda, assim, né? Os passos para serem conquistados ainda. Mas é super necessário, assim. Eu posso pensar que eu, por exemplo, eu paralisei. Eu venho de uma família que tem uma ligação com a psicologia. Eu paralisei. Quando disseram que não tinha nada a ver, eu paralisei. Eu não segui procurando algo. Eu procurei com um ortopedista, ver o que era a ponta de pé. Eu procurei ver se eu fechava critérios para bipolaridade. Eu procurei medicar transtornos de ansiedade generalizada. Eu procurei se eu mexia muito os dedos por alguma coisa dentro de hiperatividade. Aí, tem uma coisa que eu brinco que é assim, a gente deveria pesquisar todo mundo que trabalha com autismo. Porque alguma coisa nos chama para lá. Sempre que tinham pacientes no espectro, em outros espaços, no hospital, eles acabavam se aproximando. E eu gostava de ficar lá, às vezes, paradinha, quietinha, junto, assim. Parecia que tinha alguma linguagem em comum. E eu podia ter investido mais ali, nessa desconfiança. Mas eu fui uma das que foi anterior aos teus filhos. Que foi anterior. Mas eu, com assistência profissional, eu paralisei. Então, sim, a gente tem horrores para investir em capacitação, né? E eu não só paralisei, eu fiz faculdade e fiz residência e fui avaliada. E uma das coisas curiosas que surgiram é que, em algum momento, com professores, eles perguntaram, você destoa da turma? O que acontece contigo? E eu não estava entendendo. E eu perguntei para a coordenadora, mas o que eu tenho que fazer? Hoje eu sei o que é o destoa da turma. Naquela época eu não entendi bem. Tá, mas eu posso ficar quieta se quiserem que eu responda alguma coisa, me perguntem. Se a comunicação na interação social não estava muito treinada.
Mas o que eu tenho que fazer, assim? Então, o treinamento estava fragilizado de tal modo. Tá, e eu acho que não é maldade dizer isso, porque se a gente pensar no país inteiro, tá frágil. Não é uma crítica ao lugar de onde eu venho, a trajetória. Mas estava fragilizado de tal modo que a gente tinha um grupo de especialistas que estavam me perguntando o que destoava. E que doído, pra mim, é doído pra caramba olhar isso, assim. Porque eu demorei muito pra explicar o que era o bichinho esquisito. Eu tenho vários pacientes que também dizem assim, então tu também é um ET. E eu digo, não te preocupa, a gente se, né? Tipo, a gente se conhece, assim, a gente é do mesmo universo. Mesmo universo, mesmo planetinha, assim, a gente, né? Tá tudo tranquilo. Mas essa sensação, assim, né, de ser o bichinho esquisito que não pertence, eu demorei muito pra achar de onde estava. E isso dói muito. Pro paciente, que também fica buscando e sendo invalidado, assim, se for essa dor que fica na memória, então seria muito legal se abrisse espaço, né? E é legal que os profissionais que trabalham com o espectro autista, eles estão abertos para qualificar outros, para falar sobre. Sim. Então tá faltando alguma ponte, assim. Eu acho que tá faltando o interesse do outro profissional querer essa capacitação, né? Ou então, talvez, um alerta, que eu acho que talvez a gente pudesse fazer para quem... talvez questionar o profissional quando for procurar um profissional por essa dúvida, questionar. Você é especialista em autismo? Porque eu acho que talvez essa pergunta já corta um caminho. Eu procurei um psicólogo e ele disse que não tinha nada... Não, que eu tô maluca, não tem nada a ver. Aí questionar esse psicólogo, mas você é especialista em autismo? Porque se você não é especialista, você não pode me dar essa certeza, né? Isso parece maldade. Mas quando a gente está conversando com os pacientes que estão com a suspeita, a gente já orienta, assim, né? O que for pertencente à neurodivergência, você vai conversar com profissionais e você vai ver se eles têm especializações em neurodivergência, se eles trabalham com neurodivergência, se eles têm alguma experiência nisso em adultos e como é que eles veem neurodivergência. Porque também tem outro ponto. Existe um olhar ainda para a neurodivergência como incapacidade ponto. Incapacidade ponto é difícil. Isso eu vejo muito com... Tá, vamos lá. Eu tenho filhos no espectro. Eu tenho noção de que tem áreas em que estão em atraso em termos de desenvolvimento, que tem várias, que têm dificuldades. Esses dias, o meu mais velho estava em desespero porque o mundo espera que ele consiga escrever números. O mundo vai digitar predominantemente, mas o mundo espera que ele consiga escrever números e ele escreve o 7 ao contrário. Porque para ele o 7 é ao contrário. Desesperado, assim. Que ele é incapaz, não consegue nada. E a gente conversando sobre isso. Então, eu tenho noção de que tem áreas que estão em atraso, que tem áreas que são mais difíceis. Mas eu imagino que fica muito, muito, muito difícil enquanto a gente olha autismo só sobre uma perspectiva de déficit, né? Então, com orientação a pacientes, a gente procura um profissional que entenda de autismo, que tenha estudo sobre, realmente, que tenha experiência em trabalho com, se for adulto, com autistas adultos, mas que olhe para além, assim, do olhar de falta, né? Que a gente não fique só pareando. Por exemplo, isso eu adoro conversar com as mães de autistas. Por exemplo, eu tenho pacientes que é lindo assim de ver, que começaram a falar com 10 anos. E que hoje têm umas trajetórias muito bonitas de vida. Não estou dizendo que todos vão né? Não estou dizendo que não vamos ter dificuldades. Estou dizendo que a gente não precisa olhar só pelo olhar de
de incapacidade, né? Eu acho que é isso, assim. Não tem esperança, de agora a gente vai, de não vamos apostar, de... Não precisa ser só o olhar de dor. Esses dias eu estava conversando com uma paciente minha que eu acho um fenômeno, assim. Ela estava me contando como é que ela via o mundo até os 10 anos, que ela era não verbal até os 10 anos. E ela tem uma memória fantástica dessa época. O que é horrível, por um lado. Porque ela só não podia falar. Mas ela sabia tudo o que estava acontecendo. E não era legal a forma como ela era recebida. Mas ela começou a expressar em arte. Então ela começou a escrever historinhas. Desenhar historinhas. E ela começou a expressar em música. E ela tem ouvido absoluto. Então ela toca qualquer instrumento. Ela gostou de violino. Hoje em dia, ela diz que ela quer fazer medicina e ela está batalhando, assim. Ela é uma adulta nível 2, né? Mas se a gente olha lá atrás, nossa, como ela tem uma mãe que é um fenomenal, assim, né? Mas se a gente olha lá atrás, como ela podia ter ficado restrita, né? Se não fosse um cuidado encantador dessa mãe. A gente dizia assim, nossa, eu vou apoiar o que ela tem como talento. Eu vou acreditar. Eu não vou limitar a expressão. Né? A gente vai para além. Eu fico imaginando, às vezes, se a gente estivesse só categorizando o déficit. Então, acho que dentro dessa busca, a gente busca, sim, profissionais que tenham uma formação muito boa. Até porque formação a gente tem que cuidar, né? Tem um mercado... Não pode ser um cursinho de 20 horas. Tem um mercado que é meio perigoso, assim. Né? Então, a gente busca formações que são reconhecidas, certificações que são reconhecidas. Busca experiência profissional, porque tem muitas formações que não quer dizer que tenha prática em... Né? Mas busca esse olhar de... Tem um mundo novo aí que não é só impotência. Sim, com certeza. certeza. É só incapacidade. Sim. E um assunto que eu levanto sempre aqui, e que é algo que me toca muito, e que eu fico muito preocupada, que aí a gente está falando da questão SUS. Porque até agora a gente falou de uma situação de pessoas que podem procurar um profissional, especialista, particular, enfim, e irem atrás da busca, né, pelo seu diagnóstico, do tratamento, enfim. E no SUS, o que acontece com essas mulheres adultas que passaram uma vida inteira se sentindo estranhas, não pertencentes ao mundo, e que daqui a pouco hoje vão olhar isso aqui e vão dizer, eu vou atrás? Qual é o caminho que elas vão enfrentar no SUS, por exemplo? Infelizmente, nesse momento, elas ainda estão na dependência de ter profissionais lá que têm conhecimento acerca. Porque médicos são capacitados para, teoricamente, né? Médicos podem laudar e podem reconhecer. Bem, teoricamente. Então, elas, na verdade, elas estão sujeitas a um imenso sorteio, assim, né? A uma grande loteria. Elas têm que ter muita sorte de encontrar um profissional que conheça sobre e que abrace essa angústia. Consulta com a psiquiatria no SUS, com uma sorte imensa, vai demorar meses. Meses? Com Nossa, uma sorte imensa. Vai demorar meses. Porque o que a gente vê, assim... eu trabalho mais com adultos. Desculpa, com crianças. Né? Os meus clientes, eu acho... Estou aqui pensando agora, não me lembro de ter feito nenhum processo para algum autista adulto. Né? São crianças em busca do seu tratamento. Contra o plano de saúde, contra o SUS, indo atrás do tratamento.
E as filas do SUS, 2 anos para conseguir um neuro, 2 anos para conseguir uma fono. É isso? Sim, sim. Tô pensando psiquiatra, né? Não tô pensando em especialista em. Vamos lá. No CAPS, por exemplo, a gente não tem um bom CAPS infantil. A gente não tem um programa de intervenção para autistas. Na maioria dos CAPs, os autistas vão participar de grupos terapêuticos. É bem difícil. Posso me colocar no lugar. É bem difícil entrar direto num grupo terapêutico com típicos. É bem difícil que a demanda seja a mesma. É bem desconfortável. E é outra linguagem. É outro treino. Treino de habilidades sociais, por exemplo. É diferente. A gente tem modelos de estudo diferentes para treino de habilidades sociais, em autistas e não autistas. Em autistas e típicos. Então, vamos lá. O CAPS, que seria o primeiro espaço, ele não abraça autistas. Mas ali é o primeiro acesso. Depois, tem que ter um encaminhamento para centros especializados. Os centros especializados vai demorar. Que é aí que tá. Vai demorar o fono, vai demorar o neuropediatra, vai demorar. O fono não vai ter especialização em CA. Não vai ter especialização em prompt. A sala de teoses é uma pracinha. O tempo de terapia, eu desconheço qualquer protocolo respeitável que dê respaldo a esse tempo. Terrível dizer isso como profissional, tá? Mas é. Eu desconheço 30 minutos uma vez por semana. 3 terapias ao mesmo tempo. Que faça efeito. Fono, psico e TO junto. Que faça efeito? Não. Desconheço. Olha, desconheço para quase qualquer coisa. Sim. Dentro do espectro, acho o caos. O que eu penso nesse sentido? A gente deveria ter grandes programas que pudessem ser de capacitação. A gente está bem longe disso. A forma como essas mães, enfim, acabam encontrando são espaços que têm atendimento com algum custo reduzido ou algumas instituições que dão suporte de modo mais voluntário. Mas que eu estava pensando? Existem alguns protocolos que são bem legais, assim, que são de capacitação de pais. E eu acho que aí a gente tem algum espaço de poder ter espaço para treinar e cuidar dessas famílias, para que essas famílias também possam cuidar dos filhos. Tem o Impact, por exemplo. O Impact é um protocolo que ensina os pais a treinar comunicação, interação. Os pais estão sobrecarregados, eu tenho essa noção. Né? Tem trabalho o dia inteiro, tem que dar conta, tem a casa, tem toda a bagunça. Mas coisas que já possam lidar no dia a dia. Enquanto o governo não nos ajuda a dimensionar, a gente poderia, com mais tranquilidade, ajudar os pais no que é substancial, assim, né? Como é que eu ajudo meu filho a me dar uma ideia do que ele quer? Porque que angústia, né? Que angústia que dá, assim, eu tô com meu filho, eu não sei o que ele quer, eu não sei o que ele tá chorando. Como é que eu lido com a crise? Se ele tá duplicando sílabas, como é que agora a gente progride para uma palavra? E se ele está falando uma palavra, o que eu faço agora? Então, tem alguns programas de capacitação. E eu acho que aí a gente tem um espaço bem legal, assim. Mas, falando de SUS, nossa, assim, tem um desafio enorme
que envolve talvez um grande trabalho da comunidade autista de ir ampliando assim, formação de profissionais, de ampliando conhecimento. Tem-se agora ideia de que vários profissionais têm que ter formação em aba. Fantástico. Se sair da teoria, fantástico. Nada. Então, Via SUS. via SUS. Então, se a gente tiver essa capacitação, fenomenal. Claro, claro, muda tudo. Hoje, por exemplo, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir aba na justiça, por exemplo, contra os entes públicos, justamente porque ele não foi homologado, né? Então, é uma briga, né, para conseguir via judicial o aba, porque dizem que ele não faz parte do SUS, então não se poderia exigir ele, né, dos entes públicos, né? Então, isso é motivo de processo o tempo todo, assim. Então, se for instituído o aba para os profissionais, a gente já vai ter um avanço gigantesco nesse aspecto. Mas acho que a gente tem assim, um grande movimento que se a gente olha, falar de autismo é muito falar de abrir caminhos ainda, né? É muito falar de luta. Então, ainda tem um grande movimento da comunidade para que a gente tenha acesso, né? Que alcance outros. Tem ONGs que estão fazendo um trabalho lindo nesse sentido. Tem projetos que estão tentando chegar nas famílias. Tem instituições com atendimento de custo reduzido. Ideal. Absurdamente longe do ideal. Mas é um início, né? É um start, porque também a gente está falando de algo novo. O autismo não é novo, mas a discussão e toda essa, né, é consideravelmente novo, como sociedade é novo, né? São nos últimos anos que se começou a falar tanto, as famílias talvez pararem de esconder o diagnóstico, que era algo muito comum anos atrás, as famílias escondiam como se fosse vergonha ou alguma coisa assim. Eu brinco com colegas na área, né, que a gente está, querendo ou não, falando de autistas adultos, falando de famílias de autistas, que a gente está num movimento ainda muito pioneiro. Sim. Né? A gente está abrindo espaço para a existência de famílias autistas andando no mundo e que está tudo bem que a gente esteja num movimento pioneiro, né? Se o autismo nível 1, que estava escondido, surgiu em 94 no mundo, né? A gente está desbravando o território no Brasil. E vai ter um tempo. Começando a construção de uma sociedade que se preocupa com isso, porque era algo que antes não era preocupação. Hoje em dia é a preocupação, né? Grande em relação a isso. A gente vê muita discussão sobre isso. Pessoas famosas que estão se mostrando, que estão se divulgando, que estão falando sobre diagnósticos. E a gente está agora reconhecendo que a prevalência, né, que tem uma quantidade grande de autistas presentes, né, que a prevalência é alta. Então, que a gente não tem como esconder. Não tem. Que não tem como dizer assim, não, mas isso é uma questão dentro de todos, porque tem, sei lá, porque tem que lidar com. E aí tem toda a lista de questões. É super prevalente. Vamos olhar escolas. Qual turma que não tem um aluno autista? Qual turma que não deveria ter alunos autistas? Porque se não tem, tem algo errado. Vamos começar por aí. Se não tem, já estamos com um problema grave, né? Porque por algum motivo foi impedido o acesso. Naturalmente, tem um para mais. Se a gente está em 1 a cada 36, não é para ter turma nenhuma sem aluno autista. Então, tem uma prevalência alta. E se tem uma prevalência alta na comunidade, bora lá. A gente vai ter que ter espaço, a gente vai ter que cuidar. A gente vai ter que olhar essas pessoas, né? Não tem como não considerar e como não... Sim, com certeza. Como não gerar cuidado.
Né? Sim. Não tem mais como esconder. Não, Né? Não com certeza não. E falando desse autismo feminino, tá? Que eu acho que é a nossa maior pauta hoje aqui. O que tu diria, assim, de mulheres que se atentarem, por exemplo, assim? O que tu diria para elas se observarem, assim, por exemplo, quais características que talvez ocorram com mais frequência, assim, para que as mulheres possam, né, acender um alerta? O que tu diria? São características do autismo em mulheres? Interesses específicos por algum tópico? Interesse específico é assim, aquele assunto que fica andando na tua mente que te rouba de outras coisas às vezes, né? Exemplo, eu estava num plantão e eu adoro bichos. E aí tinha uns cachorros que estavam numa ONG e eu achava que eles precisava drenar a água do terreno que eles estavam. E aquilo estava invadindo. Eu ficava pensando, como é que eu vou drenar a água do terreno? Porque eu tenho cachorros, eu adoro cachorros, eu estudei os cachorros no plantão. Eu estudei os cachorros, eu estudei drenagem de água, eu estudei o solo. E eu fiquei tudo tranquilo, não tinha pacientes. Naquele dia eu era o sobreaviso. E aquilo tomou muito tempo. E aquilo seguiu na mente por um bom tempo. Eu estudei animais, estudei drenagem de solo, estudei eu não entendo nada disso. Não me pergunte como é que se faz nada. Né? Mas eu me interessei tanto naquele período que eu caminhava e pensava nisso. Eu voltava e estudava um pouquinho. Então, às vezes tem interesses específicos que surgem, isso está ok, né? São características mais comuns. O interesse... os interesses específicos às vezes podem ser coisas que são mais do cotidiano. Pode ser estudar muito. Espaço da casa. Esses dias eu estava com uma paciente que ela decidiu que ela precisava de uma organização específica para a sala. O que diferencia? A intensidade. Ela estudou design de interior. Ela fez cálculos. Ela definiu o que era. Ela estudou a intensidade de cores. Ela fez o projeto. Ela pesquisou e fez comparação. A intensidade é diferente. Né? Então, uma mulher organizando a sala. Mas a intensidade, assim... estereotipias em mulheres costumam ser mais discretas. Hoje eu não estou fazendo porque estou com... Mas quem conhece, eu vou estar sempre mexendo o cabelo. Sempre, sempre, sempre. Se eu tento não, mas é impossível, assim. O cabelo se destrói, com pena. Mas, então pode ser assim, às vezes está mexendo o cabelo, às vezes está coçando a cabeça, mexendo nas mãos. Às vezes estereotipias mais discretas, assim. Caminhar de um lado para o outro. Movimentos repetitivos mais discretos podem aparecer. Uma coisa que é comum, se incomodar com coisas que do nada é incômodo. Do nada se irrita. E aí olha na volta e tem algum estímulo sensorial. Muda de humor muito rápido. Tá, ok. Muda de humor muito rápido, mas vamos categorizar o que acontece no ambiente quando tem essa mudança. Aí a gente anota 500 vezes o que acontece. Mudou de humor muito rápido, mas foi quando entrou em casa e estava o barulho da TV e o barulho do... Né? Então, essas mudanças rápidas frente a estímulo sensorial. Quando a gente olha e tem pequenas rotinas. Eu costumo fazer as coisas, mas eu tenho uma... Esses dias eu olhei, eu estava subindo na clínica, né? Toda vez que eu subo na clínica, nas quintas-feiras, eu vou até a sala em que tem café. Eu pego uma xícara de café, sempre uma. Eu vou até o consultório. Eu não sabia que eu fazia isso. Eu vou até o consultório. Enquanto está ligando o programa de prontuários, eu reviso todas as mensagens de urgência. Quando ligou o programa, eu paro de olhar as mensagens de urgência e eu começo a revisar os pacientes do dia.
Teve um dia que eu não consegui fazer um desses passos. E aquele dia deu uma sensação muito estranha. Tinha alguma coisa muito esquisita, estava muito errada. Eu fiquei monitorando. O que é isso? O que está acontecendo? O que está... Então, às vezes a gente olha essas sensações assim e a gente percebe pequenos rituais na rotina. Esses pequenos rituais de rotina, que são as tendências à repetição, que não precisam ser coisas super significativas. Podem fazer sentido. Olharia muito assim a sensação de estar não pertencente, estar sempre exausto e de interagir um pouquinho e entrar em exaustão. Eu sou a pessoa que vou lá e começo a falar e entro em exaustão. A pessoa que todo mundo pergunta: por que tá triste? Por que tá tão sério? Por que tá... Se tá neutro? O autista, ele é hipomímico. O que algumas mulheres brincam que pelo menos não faz rugas, né? Não faz a ruga de expressão, assim. Mas a face, às vezes, tem menos mímica ou a gente faz uma expressão mais caricatural, que denuncia muito. Como se a gente não conseguisse modular bem os nuances da expressão facial. Então, se as pessoas perguntam muito, se nota que tem esforço para interagir. Não quer dizer que não consiga interagir. Se perguntar: mas tu fala? Falo. Tá, mas tu olha nos olhos? Olho. Tá, mas como é que é olhar nos olhos? Eu treinei. Típico não treina, né? A minha mãe dizia que eu tinha que olhar no olho. Típicos, não, a mãe não... Talvez tenha dito em algum momento, mas não teve essa insistência na história, né? Não tem o olhar no meio da testa, não tem o olhar no nariz, o olhar mais para a boca. Então, esses pequenos detalhes, assim, né? O esforço, eu acho que é um sinal de alerta, assim. É uma coisa muito curiosa. Mas no espectro, o comunicar, ele tem um gasto. O comunicar, ele tem um esforço. O comunicar, ele não é aquela coisa para relaxar. Ponto. Então, eu não vou ficar batendo papo para relaxar. Tá. Interesse específico, sim. Se tu estiver falando sim. do que tu gosta... pode falar, né? Tipo, eu fui brincando, me coloco a falar de neurociência, eu vou ficar lá, talvez até amanhã. Mas a comunicação mais básica, mais rotineira é difícil. Sim, o happy hour. Você é o ser que está quieto no happy hour. Você é o ser que tem um esforço para falar. Mulheres, às vezes, a gente pega que, assim, você fica pensando no que vai dizer quando. Mas todo mundo, às vezes, pensa. Às vezes. Mas se você sempre fica pensando, quando eu vou falar com, quando eu vou, né? Você está sempre programando o que vai dizer. Então, esses pequenos pontos, assim, que são representantes de esforço na comunicação, eu acho que mulheres têm que... É um alerta. Tem que dar uma olhada, assim, porque a gente é bom em disfarçar. Então, a gente pode olhar esse disfarce. Esse esforço para comunicar, esse super cansaço. Essa sensação, assim, de que eu primeiro tenho que planejar. Eu primeiro tenho que ler o ambiente para depois saber como é que eu vou. E junto com esses pequenos detalhes, assim, eu tenho o meu jeito e é estranho quando eu fujo. Eu tenho as coisas que eu gosto e minha tendência seria ir para lá. Mesmo que eu controle, né? Não é legal, então... Eu tenho movimentos que eu faço e tem movimentos discretos que eu faço quando estou no meio dos outros. Que normalmente se treinam os permitidos. Os socialmente aceitos. Sei lá, batucar na mesa, mexer a perna, é socialmente aceito. Dar pulinhos não é. Então já olharia os socialmente aceitos. E o que faria antes? Uma coisa que também eu acho que mulheres têm que olhar muito como é que era lá atrás, lá na infância. Por que isso? Porque vai ter uma hora que vai parecer que... Ok, você está desconfiando que é do espectro, mas isso é mais uma invenção, né? Nessa hora, quando invalidarem, quando acharem que é mais uma invenção e você está desconfiando, olha lá na infância.
Olha lá quando não tinha informação, quando a capacidade de inventar muito sobre não era... Quando não ia estar disfarçando, fazendo de conta que, sei lá. Olha lá como é que funcionava. E lá vai ter, assim. Lá vai ter, era a criança que era muito sensível. Por que era muito sensível? Porque a gente, às vezes, não consegue fazer a regulação rápida frente a um estímulo. Porque a gente costuma ser mais rígido. Então, não é legal de lidar com uma mudança súbita. A criança que chora muito, a criança que não dorme bem. É isso, né? E rigidez é uma outra coisa, né? Olhando mulheres. Esses dias eu estava no estacionamento do shopping. E esse é um exemplo que, às vezes, eu trago por consultório, assim. Estava no estacionamento do shopping e tinha uma vaga que era bem pertinho de onde o carro estava. Só que a seta estava pro outro lado. Eu estava sozinha no estacionamento. Automáticos, né? Eu estava sozinha no estacionamento, eu teria que andar a distância de 1,5 carro na contramão. No estacionamento, sozinha. Para entrar naquela vaga. E eu tive dificuldade, porque tinha uma seta apontando para o outro lado. Quando eu vi, eu estava fazendo a volta toda para tentar chegar lá na vaga, seguindo as setas que estavam em ordem. E aí eu disse, o pessoal que deve estar com as câmeras, eles devem estar rindo muito, porque o que esse ser está fazendo lá? Mas essa dificuldade em fugir da regra, assim. Isso que às vezes aparece no trabalho, assim, tipo, como é que querem que eu faça isso se disseram para fazer isso? As coisas mais literal. Assim. Isso também é um ponto para olhar, assim, quando a gente está muito... Quando tem alguns pontinhos de fixação. Mas aí, ir observando detalhes, assim. E eu acho que mulheres, a gente observa muito como é que a gente é para além de mascaramento. Porque eu acho que aí tem um processo de terapia. Que eu brinco que eu preenchi meu SRS-2 com e sem mascaramento. E eu me assustei. SRS-2 é um teste que a gente faz que ele não é um teste diagnóstico. Ele é um teste mais de triagem no espectro. Mas ele traz características e a gente vai se colocando conforme as características. E com mascaramento, estava lindo comparado com sem mascaramento. Assim. Sem mascaramento, eu liguei para minha amiga, que era da neuropsico. Ligaram, mandei o WhatsApp escrito. Para minha amiga, que era da neuropsico, e disse, olha só, será que é tão grave assim? A comunicação social. O nível estava muito mexido. E eu disse, o que será que aconteceu que eu não avaliei nesse ponto? E como é que... Acho que eu preciso de ajuda para trabalhar isso. E ela conversou, e a gente ficou conversando assim, né? O que foi? Eu percebi o quanto eu tô mascarando, sabe, né? Sim. E o quanto isso tem que ser olhado, porque isso é sofrido, né? Ter que mascarar quem tu é de verdade, né? A pessoa que tu é, a tua identidade. Isso te leva para um caminho de muito sofrimento, né? Então, assim, né? Respondendo, acho que assim, mulheres que têm esforço na interação, que têm pequenos comportamentos que são repetitivos, mulheres que têm tendência a ter pequenos comportamentos motores que são hipersensíveis ou vistas como muito frias, que têm dificuldade em expressão facial ou que têm dificuldade em lidar com as coisas serem diferentes do seu planejamento, ali eu já olharia. Típica ou não típica. Sim, são coisas importantes de serem vistas, independente de qualquer diagnóstico, né? E pode ser vários outros diagnósticos, sim. Até por isso, em mulheres, a gente costuma preferir uma equipe de avaliação. Que é uma coisa que perguntam muito, né? Aí pode ser diagnóstico numa consulta. Aí pode ser só um profissional. Eu acho arriscado. Mulheres adultas. Porque tem toda uma trajetória.
Tem um monte de coisa que já se passou. Tem todo um histórico. Tem trauma. Tem um monte de mexidas. Tem um monte de adaptações. Então, tem um monte de vieses. Tem um monte de coisas no olhar de quem está cuidando. Normalmente é uma equipe... E um acompanhamento a mais longo prazo também, né? Não é nenhuma consulta que vão conseguir avaliar qualquer coisa. É uma vida inteira para ser avaliada em uma consulta, né? E é uma vida inteira que não encaixou, né? Entre aspas. É uma vida inteira que... com uma sensação de... tem algo que não está fechando. Sim. Larissa, obrigada por trazer isso pra gente. Foi muito agregador, muito mesmo, assim. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas essa tua fala, essa tua história. Eu acho que a experiência de uma profissional que trabalha com isso e que vive isso, ela traz algo a mais, né? Então, eu agradeço a tua disponibilidade, agradeço de verdade a tua presença aqui. Eu sempre finalizo o episódio fazendo uma pergunta. Eu vou mudar ela um pouco contigo, porque eu sempre pergunto se uma família que acabou de receber um diagnóstico, que tu diz para ela. Na verdade, tu dá os diagnósticos, né? Então, o que tu diz para aquela pessoa que acabou de ser diagnosticada, que está assustada, que né? Porque o primeiro momento ali é um momento difícil para aquela pessoa. O que tu diz para ela? Normalmente, eu construo junto. Normalmente, eu construo junto com como é que era aquele movimento. O que eram aquelas características que estavam vindo que ela identificava. E essas características, elas estão aparecendo no que está nos critérios. Tá, essa parte parece bem básica. Depois, eu vou colocando exemplos de potência. Exemplos de potência com as mesmas características. Tem uma parte da história que sem querer acabou alcançando, que outras famílias que já conhecem, já avisam para chegar, porque sei lá, porque meus filhos estão no espectro, porque eu conheço fulano, porque não sei o quê. Mas assim, quando vem, eu vou trazendo outros exemplos de potência. E a gente trabalha muito, assim, exemplos de potência. E o que se identifica em potência ali? E o que explica das grandes dúvidas que tinha na vida? Sabe aquele momento? Aquele momento não foi assim? E aquele momento que trouxe? Aquele momento não era isso? E aquele... Lembra aquela vez que você falou que não era mais ou menos aqui? Tá, e como é que tá pra ti agora, se a gente for olhar, e se a gente disser que o que tu tá me contando tá nesse diagnóstico, que tá, tudo bem. Antes tinha um mito, né? A gente, enquanto sociedade, a gente só conhecia... O popular, a gente só conhecia o nível 3, de suporte, enfim. Mas se eu te disser que essas características têm esse universo de pessoas que também têm. E que também escutam. E que isso tem um sentido. Né? Então, essa grande dúvida, esse momento que angustiou, esse momento tem um nome assim. Porque a gente no espectro é assim. Muitas vezes eles me perguntam também, né? Porque escapa os agentes no espectro, né? Ou porque o cabelo é um que está sempre. Ou por ponta de pé, ou por alguma coisa. Mas que é esse movimento, isso que aconteceu aqui, é assim. Tá, e aí pra ti agora faz sentido? E aí elas dizem, faz. Então, não te preocupa. Daqui pra frente vai ter uns momentos em que vai surgir dúvida, que vai parecer que tudo isso não tá estranho. E tá tudo bem. E vai ter momentos que vai doer. Vai doer porque você vai lembrar
de todas as vezes que isso não foi acolhido ou que você não acolheu isso. E tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntos. Mas você vai ver que daqui a 1 ano, um pouco mais, vai te dar um alívio. Porque sabe aquele alívio de... Ufa, agora eu não sou mais aquele ser que não tem resposta a nada e que não sei o que não sei o que. Então, vai ter um momento em que a gente vai olhar esse monte de diagnóstico que veio, a gente vai revisar tudo. Porque agora a gente vai começar a trabalhar reencontro. A gente vai começar a olhar outros pontos. A gente vai reorganizar. E a gente caminha junto, mas com calma. E normalmente esse olhar de existe um espaço de potência, de existem grandes dúvidas que eram assim, que também é vivido por mais pessoas, que merece respeito. Isso alivia. Ai, porque então também... também, então até existe tais meios. Isso traz um conforto, assim. Fica fácil. Fácil não. Mas, nossa, assim, surge um norte, sabe? Surge um caminho. Eu acho que é isso, né? Tu tem uma direção, tu tem uma explicação para certas coisas, né? Eu acho que esse, assim, eu refletindo sobre, é isso que me vem, assim. Tá, agora eu entendo. E quando a gente entende, eu acho que é mais fácil de lidar com as coisas, né? É por aí. Então Mas tá. Muito obrigada, viu? Tenho que agradecer muito a presença hoje, também a iniciativa. Eu estava comentando antes, eu acho que informação é um espaço, é uma parte fundamental dessa jornada, assim. E é um dos grandes meios pelo qual o autismo tem sido reconhecido, respeitado. Então, muito obrigada por esse momento, pela iniciativa toda. Obrigada. Que bom. Essa é a ideia. A ideia do Pod é trazer informação para as pessoas. Eu tenho tentado fazer isso das mais variadas formas, porque eu sempre penso que alguém vai tocar alguém, em especial, né? E talvez a fala que a convidada passada teve tocou alguém, a tua fala vai tocar outra pessoa, e assim a gente vai conseguir trazendo mais pessoas para entender do que a gente fala aqui. E tenho certeza que a gente está indo num caminho bacana, assim, como sociedade mesmo, né? De trazer o conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se tu gostou, curte. Se tu acha que alguém pode se interessar por esse conteúdo, encaminha, compartilha, comenta, te inscreve no canal que tu vai sempre receber a notificação quando sair um vídeo novo. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tá por aqui. Tchau, tchau.